Mas eu, como ouvi certa vez de um grande pregador, disse assim: está na Bíblia, temos que encarar. Então, se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela tem resposta para os problemas humanos, acredito que esse assunto que eu vou abordar aqui, ele é importante para todos nós. Eu até quis dar um título para essa palavra, mas às vezes o título nem se adequa muito. Então, em princípio, eu não vou dizer o título. Se eu perceber que é adequado, no final eu digo o título. Mas está baseado em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Versículo de 30 a 34. Diz o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de espinhos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tendo visto, o guardei no coração, e vendo recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um caminhante, e a tua necessidade como um homem armado. Então, vamos analisar aí essa escritura, né? Até porque nós estamos numa época de grande preocupação por parte de grande parte da humanidade com respeito à questão, né, do sustento, do alimento, da prosperidade, enquanto que alguns têm exagerado na questão da teologia da prosperidade e abusado dessa doutrina, talvez outros não tenham dado tanta importância realmente a esse assunto. E nós somos condicionados culturalmente, né? Somos condicionados culturalmente a adotar determinadas posições, ter determinados pensamentos. Até mesmo os governos fazem leis que, quando nós analisamos mesmo detidamente à luz da Escritura, às vezes são prejudiciais à educação do ser humano. Então, mas a Escritura, como é a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Corretamente interpretada, ela sempre fará bem a todos nós. Então, nesse texto aí que eu li, o sábio, né, geralmente Salomão, ele escreveu vários dos provérbios, né? Talvez até quase todos os provérbios, talvez quase todos, né? Porque também foram coletados. Os homens de Ezequias coletaram vários provérbios aí. Mas eu quero destacar alguns pontos aí. Em primeiro lugar, o texto diz que a vida do preguiçoso ensina a não imitá-lo, né? Que ele diz aí: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E o verso 32: o que eu tendo visto, guardei no coração, e vendo recebi instrução. Ou seja, quando ele passou pelo campo, né, pela propriedade ali do preguiçoso, ao perceber o estado de ruína, ele recebeu instrução, o ensinamento, né? E a instrução, o ensinamento que ele recebeu é que ele tinha que tomar cuidado para que ele não imitasse o preguiçoso, não chegasse naquela situação, né? Como geralmente Deus fala de muitas maneiras, né? A Bíblia diz que Deus falou muitas vezes no passado e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Todavia eu creio que Deus continua falando, né? Por meio da natureza, por meio de tudo que acontece em nosso derredor, né? Que nos fazem refletir sobre o que nós estamos vendo e tomar instrução para nós. Então, nesse caso aqui, quando o proverbista diz aí que ele, ao observar
o resultado da vida do preguiçoso, ele receber instrução, foi no sentido de ter cuidado para não imitar o estilo de vida do preguiçoso, né? Agora, aí no verso 31 tem algumas coisas que eu quero aqui destacar. Diz assim: eis que estava toda cheia de espinhos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. Então ressalta aqui nessa propriedade do preguiçoso que havia espinhos e urtigas. Espinho, creio que todo mundo sabe o que é. Urtiga, talvez essa nova geração que mora na cidade talvez nem conheça o que é, mas alguns conhecem, urtiga, né? E também a questão do muro derrubado. A questão dos espinhos das urtigas me levou para Gênesis capítulo 3, quando pela primeira vez os espinhos são mencionados na criação de Deus, né? Na vegetação. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Então, diz lá, Gênesis 3:17, e Deus disse para Adão: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, quando comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a maldição, né? Lá em Gênesis capítulo 3, menciona a maldição. Deus amaldiçoou a terra, né? O planeta Terra, por causa do pecado do homem, que era o Adão, que era o responsável ali pela criação. E aí ele surgem os espinhos, né? Os espinhos, os abrolhos, né? Que a urtiga está incluída nisso aí, porque essas coisas que são tão perigosas e prejudiciais à vida humana, elas não foram criadas inicialmente por Deus, né? Porque um Deus bom não faria isso, mas elas foram resultado da maldição. E aqui no campo do preguiçoso nós vamos encontrar espinhos e urtigas, né? E aí temos que lembrar que realmente o caso lá do Gênesis foi resultado da desobediência do Adão, e foi um castigo. A maldição foi um castigo proveniente da desobediência do Adão. Então o que eu levo a crer aqui é que no campo do preguiçoso, onde tem espinhos e urtiga, não deixa de ser a parte da maldição, né? Que a terra toda foi amaldiçoada aí, e o preguiçoso, pelo seu estilo de vida, ele perpetua a maldição que existe por toda a criação, né? Mas sempre existe uma possibilidade de nós nos desviarmos disso, porque o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, uma literatura sapiencial, ele faz vários contrastes. Então ele faz o contraste entre o justo e o ímpio, e ele faz contraste entre o preguiçoso e o diligente, né? Poderíamos falar aqui sobre o diligente, né? A preguiça e a diligência são duas coisas. O diligência é aquele que trabalha esforçadamente para prosperar, mas não é o caso aqui, né? Que ele está aqui analisando. E o outro versículo que me leva a consultar, né, baseado aqui em Provérbios 24, é quando ele diz aqui: o seu muro de pedras estava derrubado, né? O seu muro de pedras estava derrubado. E aí, quando ele fala isso, eu vou lá para o livro de Neemias, né? E Neemias, ele estava no cativeiro, né? Cativeiro, e os judeus tinham ido para o cativeiro na Babilônia, agora era a Pérsia que estava dominando. E quando Neemias ele viu que um dos seus irmãos veio de Jerusalém, juntamente com outros homens, ele perguntou como é que estavam os judeus que tinham ficado, que não tinham sido levados cativos, né? Geralmente os caldeus de Nabucodonosor deixaram em Judá as pessoas pobres para cuidar da terra e algumas coisas lá. Então a palavra que o irmão de Neemias deu para ele foi essa, Neemias 1:3, diz assim: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está
derrubado e as suas portas queimadas a fogo. Mais uma vez, né, essa questão aqui da situação do preguiçoso leva para essa questão. Sabemos que aconteceu em Jerusalém. Foi por causa da desobediência do povo de Deus, né? O povo desobedeceu a Deus, e por causa da sua desobediência, o castigo foi a vinda dos caldeus sobre Nabucodonosor para dominar, para matar, né? Levar cativo para a Babilônia e derrubar os muros de Jerusalém, queimar as portas a fogo. Resultado da desobediência, foi castigo também. Então veja que há uma semelhança com o livro de Gênesis, lá no início, né? A questão da maldição. Mas tudo isso nós estamos vendo aqui acontecendo na vida do preguiçoso. O muro do preguiçoso estava caído, né? Estava também derrubado. E quando a Bíblia fala de muro, ela fala de proteção. O muro serve de proteção, né? As cidades antigas eram cidades muradas para proteger de invasões estrangeiras, de inimigos, né? E hoje, pelo menos aqui no Brasil, as casas são muradas também como proteção, forma de proteção contra invasores, assaltantes e perigos tais, né? Então tudo isso aí, o livro está nos mostrando como é a situação aqui do preguiçoso. A rotina do preguiçoso aí, ele diz, era assim: um pouco a dormir, verso 33, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Essa era a rotina dele. E aí, quando eu vejo isso aí, nós devemos refletir muito na questão do que acontece no mundo, porque a Bíblia diz assim: o mundo todo jaz no maligno. Jaz no maligno, ou seja, Satanás, ele de certa maneira, ele manipula, ele influencia, inspira padrões culturais no mundo, que geralmente vão para a cabeça dos governantes, daqueles que fazem leis, e aí nós ficamos pensando, né? Que tipo de leis, que tipo de cultura está nos sendo transmitida, né? É a cultura assim por exemplo, no Brasil fala muito sobre a lei de Gerson, o mundo é do mais esperto. Eu lembro até que quando eu era criança, meus colegas tinham uma brincadeirinha que eles diziam assim: tu tá indo para onde? Aí o outro dizia assim: eu tô indo procurar quem inventou trabalho para matar. Parece uma brincadeirinha, a gente na nossa inocência não conhecia a palavra de Deus, mas a gente percebe que é uma ideia maligna, né? Até as leis que proíbem os filhos, as crianças de trabalhar, nós vemos que, em princípio, essas leis estão bem intencionadas para evitar o abuso do trabalho escravo, o trabalho infantil exagerado, né? Todavia, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for grande, ela não se desviará dele. Então, o trabalho não é algo, vamos dizer assim, prejudicial à criança. Dependendo da idade, ela pode trabalhar 1 hora por dia, né? Algum trabalho bem leve, vai dar um senso de responsabilidade, porque se essa criança passar a vida toda sem fazer nada, e aí no dia que vão mandar que ela trabalhe, ela não vai querer, porque ela não foi ensinada. Então, o que a Bíblia está aqui nos ensinando é que o estilo de vida que nós adotamos vai ter uma consequência, e essa consequência está aqui associada com a maldição, com o castigo. Por isso que eu até vou dizer agora, o título que eu dei para essa palavra seria assim: o muro da vergonha e a formiga. Esse é o muro da vergonha, porque a pessoa está passando vergonha, né? Por causa da situação que ela está aqui, uma situação de miséria, né? Um espírito de ruína. E aí, ele ainda diz assim no verso 34: assim que sobrevirá a tua pobreza como essa tradução aqui, eu creio que eu vou dar a ideia que realmente eu entendo o que ela está dizendo, né? Assim que sobrevirá a tua pobreza, aqui está como um caminhante, mas é como um assaltante, como um ladrão, né? E a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, ela fala aqui de pobreza e necessidade. Então ele diz assim: a pobreza e a necessidade são consequência, neste caso aqui, de um estilo de vida que foi adotado, às vezes na infância ou na mais tenra idade. E ele diz assim: a pobreza e a necessidade, eles devem ser encarados como inimigos, dos quais nós temos que nos acautelar
e que nós temos que vigiar e lutar contra isso, né? A pobreza e a necessidade sobrevirão como um assaltante, né? Como um homem armado, como ladrão que te assalta, que você tem que se precaver contra isso, você tem que lutar contra isso, porque senão ela lhe assaltarão para lhe fazer você passar vergonha. Então, mais ou menos isso assim que eu posso, a grosso modo, extrair desse texto aqui. Porque eu quero examinar outro texto, e nós vamos ver que o outro texto é muito semelhante a esse. Até eu fico pensando, quando a Bíblia repete qualquer informação, é no sentido de dar ênfase pela importância que tem. Então, em Provérbios também, capítulo 6, verso 6, esse é muito mais conhecido, esse texto que eu vou citar agora, né? Provérbios 6,6 diz assim: observa a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Tem outra tradução que é mais antiga que eu aprendi, que era assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. Assim, olha só, o mesmo versículo que está lá no Provérbio 24, é o mesmo versículo que está aqui, olha só. Assim te sobrevirá a pobreza como um assaltante. Aqui já ele botou assaltante, né? E a tua necessidade como um homem armado. É o mesmo esse provérbio que está lá, ele está repetido aqui. Então, eu quero extrair aqui desse segundo texto de Provérbios, que as formigas, elas nos ensinam diligência, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso, né? A Bíblia diz que toda a criação, ela é um livro, para nos ensinar alguma coisa que Deus quer realmente nos ensinar. Por isso, no Novo Testamento, Jesus diz assim: olhai para as aves do céu, né? E tal, e olhar para os lírios do campo, mostrando aí como Deus supre a necessidade tanto de comida, bebida e roupa dessa criação. Mas para olhar para as aves do céu, ou para olhar para o lírio do campo, nós precisamos estar num ambiente, vamos dizer assim, da criação, um ambiente da mata, né? Em contato com a verdadeira criação. Mas na medida que o mundo avança para morar em cidades, as cidades não nos oferecem lições, porque as cidades não são criação de Deus, mas criação humana. Mas as pessoas que têm o privilégio de morar na mata, na colônia, na fazenda, né, no seringal, eu morei no seringal quando era criança, está cheio de ensinamentos, né? Nesse caso aqui, quando ele fala na formiga, para mim, eu me sinto em casa, porque quando eu morava no seringal, que eu era criança, numa selva virgem, mata bruta, eu fico maravilhado quando eu via aqueles caminhos de formiga, todo tipo de formiga, né? Quando elas trabalhando ali, cada um com até hoje, se você for, você vê a formiga com uma folha nas costas, maior do que ela. Então, Deus falando aqui pelo meio dos provérbios, ele diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e você sabe. Por quê? A formiga nos ensina diligência, esforço para trabalhar, né? Que é o que ele está dizendo aí. E também, quando ele diz aí que as formigas, elas não têm chefe, nem oficial, nem dominador, significa que as formigas trabalham sem que ninguém mande. Elas não recebem ordem de ninguém para mandar que elas trabalhem. É possível que Deus colocou nelas um instinto, né? A disposição, a motivação para trabalhar de maneira incansável. E essa diligência, esse esforço para trabalhar, como Deus está dizendo aqui no Provérbios, é para ser imitado por nós, para nós evitarmos esse muro da vergonha, que é o resultado da vida do preguiçoso aí, né? A outra coisa que esse texto das formigas, elas trabalham sem ninguém mandar, né? Uma outra coisa que ele diz aí é o seguinte: prepara no verão o seu pão. Prepara no verão o seu pão. A formiga se preocupa com o seu alimento, né? Por isso que lá Jesus, quando ensinou, disse: olha, se vocês tiverem o que comer, né, o que beber e o que vestir, né, depois Paulo vai dizer, vocês estarão com isso contentes. Então, a formiga ela se preocupa com aquilo que depende da vida dela, que é comer. Comer. No caso também, ela não tem roupa, a formiga, né? Então ela se prepara.
Quando ele diz assim, no verão, prepara o seu pão. Eu quero dizer aqui o seguinte, olha, o verão significa que é a mocidade da vida, a aurora da vida, a juventude da vida. O verão é quando a pessoa é nova, que tem força, né? A glória dos jovens é a sua força, diz Provérbios. A glória dos velhos são as suas canas, os cabelos brancos, quando adquirido no caminho da justiça. Então, independentemente do que o diabo esteja ensinando no mundo, na cultura do mundo, para levar as pessoas a uma vida miserável, né? Uma vida de fracasso, uma vida de vergonha, o que a palavra de Deus está ensinando aqui é que é preciso diligência, esforço, né? As pessoas, pode até ter outros estilos de vida que levem as pessoas a trabalhar, a prosperar sem trabalhar. A minha estante é cheia de livros sobre como enriquecer, como prosperar, está cheio disso, né? Tem até livros bons, porém a palavra de Deus é que tem realmente a sabedoria que nos ensina, ou seja, trabalho diligente, se matar de trabalhar. Não, se matar é força de expressão, né? Mas é o que a formiga faz. Então, no verão ela prepara o seu pão, é na mocidade da vida, né? Que ele está dizendo aí. Aí ele ainda diz assim, e na cega junta o seu mantimento, que eu extraio daqui, que o hábito de poupar, né? De ajuntar algo para o futuro, porque é o que a formiga faz. No verão ela trabalha feito doida e armazena a comida dela lá dentro da casa dela, né? Do formigueiro, da toca, sei lá, porque ela sabe que no inverno ela não poderá trabalhar, mas ela estará abastecida. Então o hábito de poupar para o futuro, porque virá um tempo em que a pessoa não poderá fazer isso, é o que está nos ensinando aqui o livro de Provérbios, né? Então ela junta hoje para o futuro. Aí ele aqui no verso 9 e 10, ele repete o que está lá no 24 já, né? Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. É o mesmo que está lá no 24, né? Que ele repete aqui. Então, o que mais aqui? Essa questão aí, que diz aí, assim te surpreenderá a pobreza como um assaltante, e a tua necessidade como um homem armado. Já disse lá também no capítulo 24 de Provérbios, só está repetindo aqui, né? E aí, eu quero, né, claro que tem muitas outras coisas a respeito disso, mas eu só dou uma introdução aqui, porque eu quero tomar um personagem da Bíblia como modelo de uma pessoa diligente, né? Que eu acredito que foi colocado aqui na Escritura para nos servir de exemplo, de modelo, de padrão para imitarmos, que é o caso de Jacó. Então, quer dizer o seguinte, Jacó, ele casou-se com 47 anos, ele casou-se, né? O irmão dele casou com 40, e o Jacó morreu com 147 anos, e ele disse que ele durante 20 anos ele trabalhou como um louco para conseguir a sua família e o seu patrimônio. É claro que hoje as pessoas não vivem tanto, né? Não vivem tanto. Então, em vez de casar com 47 anos como o Jacó fez, as pessoas não podem se dar esse luxo, porque a gente vive menos, talvez até a metade do que Jacó viveu ali. Então tem que ter as devidas proporções aí. Mas eu quero mostrar o testemunho de Jacó, quando ele, depois de 20 anos trabalhando com Labão, seu sogro e seu tio, ele foi perseguido por Labão, né? E eu quero mostrar o testemunho da boca do próprio Jacó, o que ele falou para Labão quando eles se encontraram aí. Então, Gênesis 31, 38, ele diz o seguinte: estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada. O sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa,
14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então vemos aqui, né, que se Labão não tivesse um Deus, se Jacó não tivesse um Deus, né, se Jacó não tivesse o apoio de Deus na vida dele, não teria adiantado todo aquele trabalho diligente dele, nem as esposas, porque o Labão teria tomado tudo dele, né? Mudou o salário 10 vezes. Deus disse para ele em sonhos assim: Jacó, eu tenho visto tudo que Labão te tem feito. Às vezes eu ficava pensando assim, mas se Deus estava vendo tudo que Labão fez com Jacó, porque ele não fez nada, né? É claro que Deus fez um bocado de coisa. Ao mesmo tempo Deus estava usando a maldade e a injustiça de Labão, seu tio, para disciplinar Jacó, para ensinar uma série de coisas para Jacó. Mas o certo é, irmão, que apesar de tudo isso, do estilo de vida diligente ensinado pela Bíblia para alcançar prosperidade, nós temos que ter primeiramente, em primeiro lugar, a prioridade da nossa vida deve ser o nosso relacionamento com Deus, porque se nós não tivermos bom relacionamento com Deus, debalde nós nos esforçaremos, né? Porque poderemos acumular bens para que outros usufruam. Esse é o ensinamento de toda a Bíblia, né? O caso de Jacó aqui, ele tinha um bom relacionamento com Deus, né? Ele tinha um Deus que zelava por ele. Quando Labão foi ao encontro dele com o propósito de fazer mal, Deus apareceu em sonho para Labão e disse: não fales com Jacó nem bem nem mal. Deus falou curto com Labão, mas repreendeu, e ele ficou com medo de Deus, por isso que ele não fez nenhum mal com Jacó. Então, irmãos, para o nosso bem, né? Deus nos ensina na Escritura como prosperar, trabalho diligente. Não existe coisa fácil, não existe coisa fácil, é esforço. E aí o Jacó, eu vejo, ele casou com 47 anos, né? E aí ele trabalhou 20 anos pelas 2 filhas do Labão, e mais 6 anos pelo rebanho de Labão. Então ele já saiu rico lá, né, com a família já constituída, 12 filhos. Até agora ele tinha 12 filhos realmente, era 11 homens e uma mulher, né? Mas foi uma época, ele fez como uma formiga. No verão ele ajuntou, né, o seu mantimento para o futuro. A vida não é fácil para ninguém, né? Se tem alguém se dando bem sem pagar o preço, isso não é a norma da Escritura, né? Por isso que é melhor seguir o padrão da Escritura. Nessa época que vem aí pela nossa frente, Deus não mudou, os padrões de Deus não mudaram. Vamos adotar o padrão da Escritura para que nós sejamos prósperos. Creio que Deus quer a prosperidade. Vemos aí que essa questão da pobreza que eu li em Provérbios está associada com maldição. E a maldição, mesmo que seja hereditária, requer de nós arrependimento, né? E acertar a nossa vida com Deus. E com certeza eu entendo hoje que Deus quer a nossa prosperidade, né? O Evangelho é preferencialmente para os pobres. É verdade, Deus mandou o Evangelho preferencialmente para os pobres, porque Deus quer tirar o pobre da ruína, da miséria, da vergonha, da derrota, né, que ele vive. E isso tem que ser por meio do Evangelho inicialmente, porque reconcilia o homem com Deus. A partir daí, Deus pode dar uma certa prosperidade para ele. Não necessariamente riqueza, né? Porque a igreja primitiva não havia entre eles necessidade algum, porque eles se ajudavam também ali. Então guarde isso aí no seu coração, pratique, porque não sabemos os dias que virão pelo futuro o que será, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e é seguindo o padrão da Escritura que nós iremos nos dar bem. Então que Deus abençoe a sua vida e pratique aquilo que você ouviu, em nome de Jesus, amém.